Conversando com você, você minha amiga, você que está aqui todo dia comigo, né, de segunda a sexta. O quanto é importante a gente levantar temas, né, abordar, conversar sobre temas como o de hoje, direito das mulheres, né, quais são os nossos direitos em diferentes áreas, no trabalho, né, deixa eu ver o que mais, vamos falar de violência também contra a mulher, então muitos temas importantes para a gente abordar hoje e a minha convidada especial nesse dia especial é a doutora Aline Scarelli, que é advogada. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde. A gente que agradece, viu? E assim como eu disse no início, doutora, é sempre toda oportunidade que a gente tem de falar disso, né? De levantar bandeiras, de conversar com as nossas amigas que estão em casa. Todo espaço é bem-vindo, né? Para falar desse assunto. Correto. Todo espaço, inclusive, principalmente de entretenimento, que é onde a gente está ali para distrair. E não pode ter tabu, inclusive, quando a gente fala de questão de gênero, e a gente tem que falar, não é um palavrão, é que está relacionado às violências que a mulher sofre em razão do gênero. É basicamente isso. É verdade, né? E assim, são vários âmbitos. É no ambiente de trabalho, né? Enfim, numa festa. Todos os lugares hoje, né? A gente brinca, mas é algo muito sério. A gente fala assim, nossa, como é difícil ser mulher. Estamos em pleno ano de 2023 e é difícil ser mulher, né? É difícil, eu costumo dizer onde eu estou que desde o nascimento até a morte a mulher sofre violência, né? E aí não tem privilégio se ser branca, ser negra. É óbvio que o recorte racial e social tem que ser feito, porque elas também são muito mais vulnerabilizadas do que as brancas, como eu, que é numa qualidade de mais privilégio, mas não tem respeito também à classe social, todas elas estão submetidas a demais violência, esse diálogo tem que ser com os homens também. É verdade, e a gente falou recentemente até no programa de violência contra a mulher, a gente falou também do psicológico, mas quando a gente fala de direitos também, porque às vezes, muitas mulheres, às vezes, ou elas se fecham, elas se calam, ou muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, né? Você acredita, assim, que hoje falta um pouquinho também de levar informação até a mulher, saber assim, olha mulher, você está amparada pela lei dessa maneira? Falta um pouquinho disso? Sim, a gente imagina que todas estamos na mesma linha de largada, mas não é assim. Às vezes tem a informação, mas quando se vê na pele, trava, não consegue soltar aquela denúncia, muitas vezes não tem uma rede de apoio familiar ou na família, ou no meio social, principalmente no trabalho. Então não basta dizer, vai, denuncie, sai do ciclo. Não é assim, a gente precisa de um aparato tanto do poder público, que ele que tem o dever de amparar, como do familiar, que muitas vezes vai julgar. Então a mulher não consegue dizer, e principalmente nos crimes sexuais, que é importante a gente dar uma avançada. Quando a mulher é vítima de violência sexual, quando ela vai dividir esse abuso para o companheiro ou para o esposo, ela é julgada, mas você permitiu. Mas também a roupa que você estava, mas também o jeito que você estava. Então, infelizmente, isso acontece muito, né? Muito. Os números aumentaram, a sensação é que, além de aumentar os números, também de impunidade. E o que é grave, né? Quando eles são responsabilizados, porque nós estamos falando de homens, agentes agressores, eles não se sentem responsáveis. Eles imaginam que é uma perseguição da mulher, do judiciário, da polícia. Não que ele deu razão àquilo, deu a responsabilidade, ele não acha que isso ocorreu. Então, nós temos que ampliar o diálogo, sim, Samara. Sim, a gente tem até um caso muito recente que ainda, né, enfim, está em trâmite aí, que é do jogador, né, Daniel Alves, um caso muito importante da gente até citar, né, e bem recente. Com certeza. E quando a gente fala também dos direitos, a gente tem algumas telas aqui para a gente começar a conversar. Então, é isso que a gente quer levantar aqui hoje, né? Mulher pelo direito de ser, exatamente. A gente tem que lutar pelo direito de ser mulher, que nem esse direito a gente tem, gente, né? De ser mulher. Então, a gente vai ter aqui uma programação especial o mês inteiro. Agora, bora para a próxima tela pra gente comentar. Não tem como, né, doutora? A gente tem que falar de violência doméstica e é exatamente isso que a gente citou agora. A questão de ter uma rede de apoio, a questão, muitas vezes, também, a mulher, às vezes, depende emocionalmente, né? Daquela pessoa. Então, de que maneira essa mulher hoje ela está amparada pela lei quando a gente fala de violência doméstica? É importante falar da violência doméstica porque ela acontece num ambiente que é privado, doméstico, mas que reverbera em todos os espaços, a sociedade perde, os filhos perdem. E a lei, ela é de 2006, é considerada a Lei Maria da Penha uma das mais avançadas do mundo. Olha, que legal. E é um direito. Então, um direito, ele é uma construção social. Ela tem momentos que deixa de ser direito, inclusive, porque se imagina que a gente chega num momento ideal que não há
há mais violência, a lei deixa de existir. É verdade. E as transformações, elas acontecem, muitas vezes tardiamente, outras vezes não. E a construção da violência também é social, porque a gente tem relatos de que uma criança, ela nasce violenta, nasce racista, nasce homofóbica? Não. Então, o nosso meio social que precisa ser trabalhado. E ele perpassa pela saúde, pelo judiciário, pelo sistema de polícia. Tem que estar atento como nós estamos aqui hoje. É verdade. Eu queria frisar aqui, né, que até a gente está cheio de balões aqui no estúdio. A gente está, sim, falando de um tema sério, mas esses balões é para voltar esse olhar, né, à mulher. Então, vai ser um mês aqui de muita comemoração também voltado a nós mulheres, né? E quando a gente continua falando aí de violência doméstica, antes da gente ir para o próximo tópico, né? Muitas mulheres, até assim, a gente divulga o tema do dia e chegaram muitas perguntas, dúvidas falando sobre medida protetiva e tudo mais, de gente falando assim, olha, eu já fiz, não dá certo, tal. Então, nem sempre a medida protetiva é a melhor saída ou ela ajuda muito. O que a gente pode entender disso? Realmente as queixas, elas acontecem, porque a lei é uma forma de materializar o direito. Qual é o direito? Da mulher ser protegida e ter direito à vida, à saúde, à integridade. Então, no primeiro momento, ela precisa sim fazer um boletim de ocorrência, relatar tudo o que está acontecendo, se possível, ir com uma pessoa, advocacia especializada, principalmente, porque naquele momento ela já pode pedir a medida protetiva e no caso específico, mais uma peculiaridade, por exemplo, olha, eu tenho notícia que ele tem arma, ou que no emprego dele, todo mundo tem conhecimento, então precisa de algum modo notificar, né, no caso ele está foragido, várias situações. Mas a medida protetiva é uma das ferramentas, né, então a gente tem a medida protetiva, que ela é para defesa. E o descumprimento delas é crime. Então, se por um momento tem lá a medida protetiva, o agente ele não pode se aproximar, não pode mandar mensagem para ela e para os familiares. Descumpriu é crime, ele vai preso. Olha só. Então, eles têm que sentir de que há uma responsabilização. Não é brincadeira de bar, não é brincadeira. É verdade. E também a gente conta hoje com o DISC, né? Denúncia também, 180, né, doutora? Sim. Então, é muito bom você que de repente está assistindo e de alguma maneira, né, não sabe como dar um primeiro passo, denuncie mesmo, né? Denuncie, busque uma rede de apoio, empodere sobre as leis, sobre o direito, aquilo que você tem acesso. No município mesmo, a gente tem a possibilidade de ter um aluguel social, tem a lei estadual que foi promulgada recentemente, uma verba para isso. Então, são muitas portas fechadas, mas também a gente tem que celebrar, e esse é o motivo, né? Quando tem avanços, e eles são muito significativos, porque é justamente para proteger a vida. Com certeza. Olha, nosso bate-papo está só começando. No próximo bloco, vamos falar de violência obstétrica, que é muito importante a gente falar também, né? E tem casos muito recentes que aconteceram e ganharam repercussão. Então, a gente está aqui hoje para bater esse papo. Eu, você, minha amiga, aproveita o intervalo, manda seu depoimento. Não precisa citar nome, cidade, tá bom? Totalmente anônimo aqui, mas eu quero conhecer a sua história, né? Se você passou por alguma coisa ou se a gente puder te ajudar de alguma maneira, nosso WhatsApp tá aqui aberto para você, tá bom? Eu vou e volto e você não sai daí. De volta nesse dia especial, tanto especial porque é o meu aniversário e eu estou comemorando com você, e também porque é o nosso mês das mulheres, né? Como a gente disse, doutora, no início, assim, todo dia é nosso dia, né? Mas ter um mês também, um dia voltado pra gente ter discussões como essa é muito importante, né? É importante. O 8 de março é um mês de luta, de reafirmar direitos e ampliar os que já existem. Exatamente. Olha, semana que vem vou te contar certinho como que essa história começou, por que 8 de março, tá bom? No dia 8 tem uma matéria muito especial para vocês. A gente comentou no bloco anterior sobre violência doméstica e, assim como eu disse, não vai dar pra gente entrar profundamente em cada tópico porque é muita coisa para falar, né? Mas de alguma maneira a gente quer te ajudar e te alertar também. Vamos falar agora de violência obstétrica. Doutora, eu queria saber o que pode ser caracterizado como violência obstétrica. Essa imagem representa bem a violência obstétrica, que ela não é só uma prática criminosa, de más práticas, na verdade, má procedimento de um indivíduo, ou uma médica, ou um médico, pode ser da equipe, pode ser desde o atendimento na recepção, do hospital, um porteiro, uma pessoa que limpa, do setor de limpeza, uma enfermeira.
toda essa equipe que está dentro do ambiente da unidade de saúde, ela pode responder por violência obstétrica. E quais são os procedimentos que são tidos como violência obstétrica? Um mau procedimento, né? Um mau protocolo, a falta de informação, tem muito desconhecimento ainda desses termos e muita resistência, inclusive, de aceitar que isso seja uma violência. Mas a partir do momento que a mulher decide, ela tem autonomia de decidir, por exemplo, ficar mais um minuto no colo com o filho, ou que toque uma música agradável. Olha. De ter respeitado a sua vontade de ter um parto humanizado. E o parto humanizado não é só o parto normal, é a cesariana e o parto normal. Parto humanizado é todo um protocolo, é uma legislação, inclusive, tem no Ministério da Saúde, e você pode elaborar um plano de parto. Então, imagina o seguinte, quem está ouvindo nós. Que legal. Que vir uma criança ao mundo é natural. A mulher não vai parir, é ela que traz a vida ao mundo. E isso não é uma verdade que está no meio social, que é natural, que é respeitoso. Não, teve que disciplinar, então tem uma lei. Posteriormente, a lei, que não está sendo cumprida, teve que criar um outro instrumento, que é o plano de parto. É onde você vai colocar a sua vontade. Ai, mas a mulher pede umas coisas que não tem nada a ver. Isso é uma num milhão, então assim, naturalmente as coisas elas precisam ser conversadas entre o seu médico. Quando não é um plantonista, não vai ser aquele médico que fez o pré-natal, ele também tem que cumprir com a sua vontade. E é assim, é aquela coisa, né? Às vezes pro médico é mais uma, né? Tá ali na rotina, já é a profissão dele. Mas pra mulher é um momento tão mágico, né? É um momento que ela espera tanto e pode, de alguma maneira, virar um trauma, né? Assim como o Brasil inteiro acompanhou o caso daquele anestesista que abusou da vítima ali na hora do parto, gente. Aquilo lá, pra mim, ainda é assim, é difícil de engolir, dolorido. Né? É dolorido, muito dolorido mesmo. Então, um momento que é pra ser mágico, né? Pra ser inesquecível, acaba se tornando traumatizante. E assim, você que está na área, que trabalha na área, as mulheres, elas conseguem perceber quando elas sofrem uma violência obstétrica? Porque muitas vezes, assim, ela tá ou tá sedada, ou tá, de repente, ali num momento tão estado, assim, de nervos também, né? Ansiosa e não percebe? Ou, geralmente, elas conseguem identificar e acabam denunciando? Como funciona? É bem variado, porque a violência obstétrica ela pode acontecer no pré-natal, durante o parto e no pós-parto. E muitas vezes, por que é violência, né? Porque chega num momento que você não consegue nem avaliar de tão violento que é. Olha. E a partir do momento que ela percebe que sofreu alguma violência de má procedimento, o que ela precisa fazer? Primeiro, buscar uma informação, né? Também pegar a cópia do prontuário médico, do prontuário do bebê, conversar com os familiares em volta, se eles também perceberam. E, infelizmente, assim, nós vamos ter que filmar, né? Porque do que a gente vê na TV foi porque filmou. É verdade. Né? Porque a voz da mulher não tem voz, na verdade. Isso que eu ia falar também. Infelizmente, a gente muitas vezes não consegue ter essa voz ativa também. Precisa de uma prova, precisa ali filmar, né? Para alguém poder acreditar. Difícil. E o judiciário está atento a isso. Ele sabe que a voz da mulher, ela existe, mas ela é minimizada e muitas vezes ela não é ouvida. Por isso surgiu um protocolo que chama protocolo de perspectiva de gênero, que a voz da vítima tem valor, na verdade a palavra da vítima tem valor, o familiar que está ali geralmente é um homem, né, ou o esposo, ou a mãe, então isso tudo, geralmente elas não são testemunhas em processo porque é familiar, mas vai ter um peso nas soluções de crimes que acontecem assim, intramuros, que a gente diz, né? Não tem uma plateia, não acontece no público, é no ambiente hospitalar. Entendi. Bom, ainda tem muito que a gente conversar. Já o nosso WhatsApp tá aqui, olha, explodindo de mensagem. Doutora, voltando aqui pro nosso bate-papo, tem bastante pergunta chegando. Acho que você vai ter que voltar aqui semana que vem, hein? Vamos aqui ver a nossa próxima tela pra gente conversar. Direitos no trabalho. Inclusive, aí entra uma questão muito importante que a gente luta também até hoje, né? Que é a igualdade, né, doutora? A gente sofre muito. Acho que no ambiente de trabalho, quais são hoje as principais causas, né? O que mais acontece, assim, em relação à mulher mesmo, né? O direito da mulher? A relação de trabalho, ela tem um conflito, né? Porque o patrão, ele tem condições e ele exige o trabalho, isso é correto, existe sempre esse equilíbrio e o trabalhador e a trabalhadora tem a contraprestação. Mas é preciso ter essa identidade de classes, primeira coisa, né? Aquilo que é relacionado ao trabalho é exigido sim com educação, não pode, por exemplo, ter metas que são
impossíveis de se cumprir, né? Tratar pessoas desiguais com o mesmo trabalho. Por exemplo, muitas pessoas têm a mesma formação, mas por qualquer motivo subjetivo, porque isso não é explícito, recebe um tratamento diferenciado. E uma coisa também que é pouco dito é assim, o conflito entre os próprios trabalhadores, que para ter produção, coloca eles em um procedimento de concorrência, e isso também afeta e deixa o meio ambiente não saudável, né? É verdade. Agora, isso é assédio moral. Agora, puxando para o assédio sexual, a gente sabe que homens e mulheres sofrem. Muito. Só que a proporção é maior para mulheres. E o assédio é sempre uma relação de poder. Então, aquele que está assediando, ele está numa situação de poder. Então, a gente precisa ter essa identificação. Igualmente, ela acontece sem ter plateias. E, de novo, o ônus é da mulher, de algum modo, provar. Seja por mensagem, e-mail. Quando for conversar com esse abusador, que a gente chama assim, a lei diz isso, então você precisa estar com uma testemunha, então, de novo, algum procedimento para gravar, para filmar. Repassar também a responsabilidade para a mulher de fazer munições de prova. Todo mundo tomou conhecimento que na Caixa Federal, na gestão 2022, né, teve uma grave denúncia do presidente da Caixa. E ele caiu e está tendo bastante desdobramentos isso. E até eu gostaria de frisar o seguinte, quando passa do limite, né? Que às vezes assim, não, é uma brincadeira, acho que é muito comum, né, de ouvir isso. Não, era uma brincadeira, não, eu tava brincando. Então, de brincadeira em brincadeira, né, às vezes a mulher vai absorvendo aquilo. Então, quais os sinais, assim, de que aquilo não tá legal? Algumas falas, algumas coisas assim, que você fala assim, epa, isso aqui não é normal, não. A relação é de trabalho, né? Então, não tem que ter toque, não tem que ter apertão, gracinha e piadinha, talvez no momento de lazer. Chantagem. Se você fizer tal coisa, eu te demito. Isso é o mais comum. Nossa. E vai de um modo gradativo, é crescente, né? Então começa pouquinho. E não que a mulher não permita um flerte, não permita que seja paquerada no seu ambiente social, mas ela é relação de trabalho. É verdade. Então as pessoas precisam diferenciar. Mas por que isso tudo acontece, né? Esse é a pedra de toque. Porque nós, até pouco tempo atrás, éramos confinados aos espaços privados, mulher era dona de casa. Então, ela vai para o espaço público e tá achando que é produto e objeto público. Por exemplo, tem, para mim, eu acho que muito recente, né? 90 anos que a gente conseguiu o direito de votar, né? Então, assim, é muito recente me pegar, né, toda a história, enfim. Até eu tô assistindo essa semana uma série, a gente tem um quadro até aqui no programa que a gente dá dicas de séries, filmes, vou até trazer para vocês amanhã. Tô assistindo uma série que é justamente assim, uma mulher que ela tinha um sonho de ser advogada e não podia porque ela era mulher. Tô assistindo. Tá assistindo também? É da Lídia Poit, né? Aquelas frases, elas são cotidianas na nossa vida, tanto na advocacia como em qualquer mulher que trabalha. É verdade. Não vou falar trabalhar fora, porque o homem também trabalha fora, ele não recebe essa mensagem, né? Verdade, o homem trabalha fora? O homem trabalha fora. Quem trabalha dentro? Exatamente. Então, assim, é quanta coisa. E ninguém nunca vai entender, né? Os homens, principalmente, nunca vão entender. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade muito machista. E você também tocou num ponto que eu queria falar que é muito importante. Eu sei que eu vou estourar um pouquinho o tempo, gente, mas é porque essa pauta é essencial. A gente falou lá no início a questão de nós sermos privilegiadas, né? Então, acredito que a mulher preta hoje, ela passa ainda por muito mais. Muito. Né? Principalmente no ambiente de trabalho também. Sim, do que nós já falamos aqui, violência obstétrica e doméstica, elas são a que mais sofre violência doméstica. E a violência obstétrica também, o CNJ fez um estudo, ou foi a Secretaria da Mulher, não lembro, que os relatos de violência obstétrica são mais graves com as mulheres. Elas não recebem o toque, então no pré-natal o médico ou a médica não toca. Elas recebem menos analgesia, menos anestesia, por conta de um senso comum de que imagina que a raça negra é mais resistente. Então vem da classe médica esse senso comum de que eles recebem, porque tem menos, não sentem dor como os demais. Então, Deus. O recorte é muito necessário falar da questão racial, sim. Com certeza, sempre. Pra gente encerrar aqui o nosso último tópico, violência de gênero, que é tão importante também de ser falado, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente vê aí muitas lutas. Explica pro pessoal de casa, doutor, o que vem a ser violência de gênero. A violência de gênero é aquela que a mulher, ou aquelas pessoas que se identificam como mulher, né, porque tem as pessoas trans, se identificam como mulher e ela sofre violência em razão do gênero. Ela ganha menos porque ela é mulher, porque a mulher, ela
tem uma falácia que a mulher se ausenta mais do trabalho para levar o filho, porque o dever de cuidado só é da mulher. Eles não existe a gente precisa desmistificar isso, inclusive, de que o trato e a criação é dos dois. Então, só a mulher que se ausenta do trabalho. Então, eu não quero contratar mulheres que engravidam porque ela vai se ausentar mais. Só que vai chegar no momento que as mulheres vão querer ter filhos, porque ela sofre violência obstétrica. Exato. E ela não pode levar o filho ao não pode trabalhar porque tem filho, exatamente. E tem um depoimento aqui que eu achei bem interessante. A Daniele, ela não deixou a cidade, mas ela falou: eu tenho um currículo muito bom, eu estava concorrendo a uma vaga de emprego, eu passei por várias fases, mas depois eu não fui contratada porque eu tinha um filho de 1 ano. E segundo o chefe, a pessoa que queria contratar, disse para ela que isso poderia atrapalhar. Olha sinto só. muito, Daniele, isso é corriqueiro, não vai estar expresso em lugar nenhum, a gente fica sabendo só ali no bastidor, na Rádio Peão, né? De algum modo, se a gente consegue, né, reparar isso, historicamente é importante. Por isso, das políticas afirmativas e cotas para as mulheres por conta desses obstáculos. Olha só. Então, tem empresas que estão sensíveis, existem institutos que criam núcleos para tratar disso, né? E além da violência de gênero com relação ao ambiente de trabalho, né, que elas ganham menos, isso é número, gente, não sou eu que estou inventando, não são vozes da minha cabeça, a mulher ganha menos, se for mulher negra, menos ainda. Olha só. E ela ocupando praticamente a mesma formação profissional. Exato. Temos violência na política, violência institucional, temos a violência processual, que está cada vez mais pulsando nas redes, né? E então, com relação à condição feminina, que existe a violência de gênero, e ela é uma atenção especial. E nós estamos percebendo na atualidade que existe mesmo a preocupação do sistema de justiça de olhar diferente para essas situações. Que bom, muito bom ouvir isso e cada vez mais, né, isso possa evoluir. Tem outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, é quase mais ou menos nessa pegada da anterior, que ela está dizendo o seguinte, que numa entrevista de emprego, duas perguntas que foram feitas na entrevista de emprego era se ela já tinha filhos ou se ela pretendia ter filhos na entrevista de emprego. Aí ela quer saber se isso pode perguntar na entrevista de emprego ou se de repente cabe um processo. Faz parte de uma entrevista de emprego perguntar se você pretende ter filho? Provavelmente é para não contratar, né, doutora? Sim, é um filtro, né? A gente sabe que é uma questão discriminatória em razão da condição feminina e da maternidade, que também fica desprotegida, porque a gente não emprega mulheres. E tem números, né, que dizem, sim, a falácia, né, de que as mulheres se ausentam mais do trabalho por conta de filho. Tá errado. Os homens se ausentam mais porque eles se machucam mais no futebol, na bicicleta, ambientes externos ao trabalho. Enquanto a mulher, ela tá ali, ela tá dedicada, né? Então ela vai produzir, sim, porque ela sabe que de qualquer momento ela pode estar sendo chamada, porque, de novo, o dever de cuidado não é dividido, é só a mulher e o homem não contribui com a criação das crianças. O Ministério Público pode ser acionado nesse caso, o Ministério Público do Trabalho, para quando tiver processos seletivos que a gente identifique que é discriminatório, sim. Perfeito, ótimo, utilidade pública, isso que a doutora falou. E para encerrar aqui, a Ana Luísa, de São José do Rio Preto, ela está dizendo que ela é da área da construção civil e ela entrou numa empresa onde ela gerencia hoje 20 homens e que está sendo muito difícil. Ela fala assim que todo dia é uma luta, assim, é uma luta diária, porque eles não estão acatando, né? Não estão aceitando uma mulher gerenciar uma equipe de 20 homens. Olha só. As expectativas de gênero, né? Imagina que mulher não pode trabalhar na construção civil e não pode gerir uma gama de equipe aí. E imagina que a mulher vai ficar o quê? Só servindo café, que ela não tem competência e estrutura para essa gestão. Mas assim, não desista, permaneça nesse espaço, encontre pessoas que possam te apoiar e que suavize o caminho de quem está chegando, porque vão vir outras depois dela, né? Com certeza, e que sirva de exemplo, né? Que a sua história sirva de exemplo para outras mulheres. Doutora, infelizmente não dá mais tempo, mas como é um mês inteiro voltado para nós, eu te convido a voltar, porque chegaram tantas perguntas, assim, muita gente com dúvida, muita gente pedindo ajuda mesmo. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Até tem gente perguntando aqui se tem alguma lei, deixa eu ver, depois da separação, entrou na justiça e tal. Então, eu queria de alguma maneira poder ajudar essas mulheres. Eu te convido a voltar aqui pra gente só responder essas dúvidas que ficaram. Pode ser? Sim, pode ser. Combinado. E mais alguma coisa a acrescentar? Um recado final aí pra mulherada? Eu fico grata ao espaço e parabenizo essas iniciativas. E é importante a gente manter esse diálogo com as mulheres e com os homens, que são eles a gente que protagonizam violência de gênero. Muito importante, perfeito, exatamente. A gente está falando aí dos direitos das mulheres, mas é muito importante que haja essa comunicação, esse diálogo e que os homens entendam isso
também, enfim, que de alguma maneira, né, isso possa evoluir. E friso mais uma vez, Disque 180 em algum caso de denúncia, né, denúncia de violência e tudo mais, tá bom? Doutora, até a próxima então. Muito obrigada.